No dia 25 de março, foi recriada a primeira parte do ciclo do linho, na Casa Museu Custódio Prato, uma iniciativa das associações locais e da Câmara Municipal da Mortosa. Não se sabe ao certo quando e onde, pela primeira vez, o homem começou a utilizar as fibras do linho para produzir tecido. No Egito, surgiram vestígios de tecido de linho, que datam de cerca de 5000 a.C., provando que o linho já era cultivado por essa altura. Na Península Ibérica, e no território que viria a ser Portugal, foram encontrados vestígios, não só de tecido de linho, como também de sementes de planta de linho, que datam de 2000 e 2500 a.C. Mas é com a dominação romana, que o cultivo e o emprego de linho se desenvolveram, assim como as indústrias caseiras de fiação e de tecelagem. Em Portugal, a atividade de produção de linho encontrava-se por todo o país, sempre com a mesma natureza caseira e artesanal. Verificou-se entretanto uma diminuição na produção de linho, a qual foi agravada pela generalização do algodão, como a mais importante e quase única fibra para tecidos correntes e baratos, e a consequente instalação da indústria algodeleira. O linho de produção e utilização caseiras, versado no seu ciclo restrito tradicional, não pode fazer frente à concorrência do algodão, e foi desaparecendo. Atualmente, na nossa terra, apenas as pessoas de idade mais avançada tiveram a oportunidade de tomar contato com a cultura do linho, guardando da mesma boas recordações. A cultura do linho, para além de constituir um valioso recurso, cuja utilização ia do vestuário à medicina e culinária, ocupavam um lugar de destaque na vida social e cultural de cada comunidade, que ainda fazem parte da memória coletiva das suas gentes. Para o campo, iam os carros de vacas carregados de estrume. Já no terreno, as vacas eram engatadas ao carro, ao ritmo marcado pelo rapaz que ia na frente delas, e as conduzia pelos elos, enquanto o lavrador ia despejando o estrume em pequenos montes, que a seguir, as mulheres iam espalhando, com engaços, ou à mão, por todo o terreno, o mais uniformemente possível. A terra era depois livrada com a charrua de ferro, puxada por uma ou duas juntas de vacas, animais possantes, característicos da nossa região. A charrua removia o terreno, levando para o fundo o que estava à superfície, e trazendo para cima o que estaria mais profundo. Seguidamente, a terra era de novo estrumada, com a cinza retirada da lareira. O terreno era gradado, primeiro com os dentes de grade voltados para baixo, e depois com os dentes para cima, para alisar o terreno. Em simultâneo, algumas mulheres iam, de ancinho nas mãos, passar na terra nos locais onde a grade não chegou, ou em locais onde a grade deixou levantados torrões. Estes eram desfeitos ou retirados, ficando a terra completamente lisa, preparada para a sementeira. A grade era um utensílio utilizado para desfazer as leivas, alisando o terreno que ficava pronto para semear. A grade podia ser toda ela em madeira, travessas e dentes, ou com os dentes de ferro. À semelhança da charrua, também a grade era presa à canga das vacas através da camboa, ou do cambão, e da chavelha. O lavrador, antes de lançar a primeira mão cheia de linhas à terra, chegava à cesta da semente ao focinho das vacas, para ser bafejada pelos animais, pois o bafo da vaca era sagrado. De seguida tirava o chapéu e benzia-se. Num gesto bem ritmado, da direita para a esquerda, o lavrador lançava a semente à terra. Da direita para a esquerda, o lavrador lançava, ou lança, a semente à terra. Terminada a sementeira, o lavrador, de chapéu na mão, rezava, e confiante ao Criador, dizia: agora Deus, te acrescente, e te frutifique. Uma vez a semente deitada à terra, de novo entravam ao serviço as mulheres que, com os seus ancinhos, iam envolver a semente na terra. No final, um lanche com as comidas mais tradicionais, fechava o dia de trabalho destes homens e mulheres. Daniel Bastos, um elemento da organização do ciclo do linho, referiu ao Ribeirinhas a importância deste tipo de recriação, e que tinha sido uma ideia que tiveram, na sequência do ciclo do milho, do ano passado, que teve grande sucesso. Sim, isto foi uma ideia que surgiu na sequência do ciclo do milho do ano passado. Dado o êxito que o ciclo do milho teve, equacionou-se por que não continuar com iniciativas deste género, pensar assim numa atividade do género para cada ano. E então pensou-se o que fazer neste ano de 2012, e então surgiu a ideia de fazermos o ciclo do linho. Enquanto que o ciclo do milho havia muita gente que se lembrava ainda de quais as atividades necessárias para fazer esse ciclo, relativamente ao ciclo do linho, já assim não era, porque era uma coisa muito mais antiga e, portanto, só as pessoas mais idosas é que têm eventualmente algum contacto com trabalhos do linho.
E nós pensamos que seria uma boa oportunidade de mostrarmos ao comum das pessoas o que era isto do trabalho do linho, porque as pessoas não fazem minimamente a ideia como é que de uma planta que vai nascer daquela semente que hoje se lançou à terra, como é que ali há de surgir um tecido, como é que há de surgir um pano futuramente. E isto nós achamos que era muito interessante as pessoas perceberem isto. E então lançamos caminho a este projeto do ciclo do linho. O ciclo do linho vai ser dividido então em 3 fases. Esta hoje foi a primeira, haverá uma segunda e haverá uma terceira. O que é que constou esta primeira fase? Foi a preparação do terreno, incluiu o labrar, o gradar, de alguma forma o fertilizar o terreno, aquilo que viram com a cinza foi uma fertilização do terreno, o lançar a semente ao campo, ao terreno, envolvê-la no próprio terreno, pronto, e relativamente ao primeiro passo, a esta primeira etapa, ficamos por aqui. Depois teremos então, como já disse, uma segunda que será em junho e uma terceira que será em setembro, em datas a combinar. José Lopes ainda se lembra do tempo em que cultivava o linho, na sua juventude, como modo de subsistência. São José, ainda é do tempo que semeava o linho como atividade económica, não é verdade? Primeiro semeava-se e preparava-se a terra, semeava-se e depois, quando ele estava a florir, era em maio, botava-se umas maias no meio. Depois, quando ele estava criado, arrancava-se e punha-se num ripanços de ripar para tirar a semente, a baganha, chamava a gente, baganha. E depois, assim que estrava a baganha, pegava-se nele, metia-se no lago, de molho. Depois, assim que ele estava demolhado, aí 15 dias, estendia-se numa terra a secar. Depois, assim que ele estava seco, malhava-se, estendia-se na eira, malhava-se para largar as raízes e coisas. Depois, assim que estava malhado, amarrava-se molhinhos, umas faixazinhas, e ia-se com ele para o moinho. Moía-se, estava uma senhora com ele, ali em cima, e a gente com as vacas à frente, andar à volta, como um engenho de rega, era igualzinho, a regar, as vacas a moer o linho. E depois, assim que se moeu o linho, ia para casa, e depois juntava-se raparigas, de noite, com a espadela, a espadelar o linho. Espadelar para tirar as canas que ficavam agarradas, espadelavam-se, ao preço em que estava espadelado, e assim que ele estava espadelado, plantava-se em estrigas. E depois, assim que estava em estrigas, sedava-se num sedadeiro de ferro, para plantar coisas. Assim que ele estava assedado, era feito até umas estrigas e as mulheres a fiarem de noite no serão. Assim que estava fiado, tinha maçarocas, e aquelas maçarocas eram botadas numa doadora, para fazer a maiada. Assim estava a maiada feita. Então essas maiadas eram botadas a cozer cozidas numas panelas. Depois, assim que elas estavam cozidas, metia-se numa calda de sabão, umas maceiras grandes. Assim que elas estavam curtidas, eram lavadas, as meiadas, era tudo lavado, e depois estava a secar, e depois, assim que ela estava seca, e para uma urdideira, para fazer coisas e apagar o tecido. Das diversas qualidades de linho existentes, o galego era o que mais se utilizava entre nós. Era também chamado linho da primavera, uma vez que era semeado entre março e abril. Este tipo de linho era o indicado para a produção de vestuário. E o rego
rego era muito largo. É que eu trazia a minha sachola para fechar o rego. Não anda aí nenhuma com o rego aberto para eu lhe fechar. Não, está tudo pronto. Está tudo pronto, então vamos lá para a merenda. Vamos embora. Dar alguma com o rego aberto, eu trago uma sachola pequena. Ela não fica com problema nenhum. Vamos à merenda, ó semeadeira do meu linho. Depois desta recriação, seguiu-se a animação, com cantares ao desafio e a visita ao Museu Custódio Prato. Boa tarde, meus senhores. Boa tarde, meus senhores. Conforme a hora marcada. Conforme a hora marcada, eu cheguei à vossa beira para cantar a desgarrada. E a festa está animada, e a festa está animada, o momento não é ingrato. E o momento não é ingrato, que isto é o ciclo do linho, no Museu Custódio Prato. Nem é caro nem barato, nem é caro nem barato, porque é tudo verdadeiro. Porque é tudo verdadeiro. Viva as velhas tradições, viva as terras do Bunheiro. E eu quero ser companheiro, e eu quero ser companheiro, vou tomar minha liberdade. E eu cheguei à vossa beira, e eu nisso tenho vaidade. Mas a todos quantos cá estão, e eu quero dar boa tarde. Se eu tomo liberdade, se eu tomo liberdade e destinar o meu caminho, mas agora olhai o que eu digo, na vida bato certinho. Aos homens mando um abraço, às senhoras um beijinho. Vamos todos bater as palmas e viva a festa do linho. A segunda parte do ciclo do linho, que consta de arrancar, ripar e remolhar, será em junho, em data a anunciar. A terceira parte, e final, com todas as outras etapas necessárias até se obter pano de linho, ocorrerá no mês de setembro, também com data ainda a anunciar pela organização.